amado Pai, uma vez mais nós se reunimos, Senhor, diante da Sua presença. O Senhor nos tem trazido aqui, ó Pai. Não é de nós mesmos, mas sempre é o Senhor que traz o homem até a Sua presença, Pai, para falar conosco, para ajudar a cada um de nós, ó Pai, para nos abençoar, ó Pai. É isso que nós pedimos, Pai. Também pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor, que sabemos que é um sangue que é intercedendo, ó Pai, que nenhum de nós é digno, mas o Senhor é digno. O Senhor é o Cordeiro perfeito, é a Sua perfeição, é a Sua santidade, ó Pai, é a Sua graça, é a Sua misericórdia, ó Pai. Então venha, Senhor, nos abençoar, nos ajudar. Fala com cada um de nós, Senhor, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, ó Pai. Que possamos sair daqui animados, ó Pai, encorajados, ó Pai, pela Sua palavra, ó Pai. Pois sempre é a Sua palavra que nos encoraja, é a Sua palavra que nos anima, ó Senhor, que faz com que nós andamos, prosseguimos, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, no Seu santo e poderoso nome, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês estão bem? Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe minha mãe, minha irmã, sua família, meu cunhado. Que nós possamos ter um bom momento na presença de Deus, não é? Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos, em Malaquias, capítulo 4. Como nós temos aprendido que a fé, ela vem pela palavra, não é? Ouvindo a palavra, isso vai acrescentando a nossa fé. É esse o objetivo que nós viemos na casa de Deus, não é? Para a nossa fé ser acrescentada, e a partir daí Deus vai nos ajudando. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem se assentar, irmãos. Que Deus acrescente as bênçãos à sua palavra. Eu quero falar um pouco hoje, com a ajuda de Deus, sobre as 3 etapas da graça. Nós sabemos que todos nós devemos passar por este processo, não é? E o profeta nos ensina que Deus, ele é perfeito em 3. Não é que ele é 3 Deus, mas como ele se manifestou de 3 maneiras diferentes. Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo. Mas não é 3 pessoas distintas, mas um Deus que se manifestou de três maneiras, vamos dizer assim, né? E as pessoas muitas vezes deixam isso passar por alto, mas como nós temos aprendido a nossa fé, a fé que Deus aceita é uma fé revelada, é uma fé fundamentada na palavra de Deus, não é? Deus é perfeito em 3. Jesus vai vir 3 vezes à terra, né? Como nós temos aprendido. A primeira vez, ele veio para redimir o seu povo. Ele foi no Calvário e pagou o preço por mim, por você, por cada um de nós. A segunda vez, ele vem para buscar o seu povo, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E a terceira vez, ele vem com a sua noiva para reinar. Amém, irmãos? Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21,
nós encontramos que ali Deus estava sobre o povo, através da coluna de fogo, através da nuvem. Era Deus sobre o povo. Essa foi uma etapa, vamos dizer assim, mas nós observamos em Isaías fala que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, para redimir o seu povo. Então não é mais Deus sobre o povo, mas é Deus com o povo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não é? E a terceira etapa, vamos dizer assim, nós podemos encontrar em São João, capítulo 14. Agora não é mais Deus com o povo, mas Deus no povo, Deus na sua igreja. O mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Amém, irmãos? Então, esta é a segurança do cristão, esta é a segurança do homem e da mulher, é quando nós passamos essas três etapas, então Deus vem habitar no coração do homem, no coração da mulher, amém? Louvado seja Deus. E o profeta vai nos ensinar aqui no parágrafo 43. E notem como Deus nos deixa claro o seu plano de redenção. Isso simplesmente emociona minha alma quando ouvi. Como ele nos deixa claro aqui agora seu plano. Vemos, aqui agora seu plano de redenção melhor. Assim compare o que vemos com nossos próprios olhos. O que Deus fez para redimir seu mundo, ele tem executado o mesmo plano para redimir seu povo. Porquanto Deus imutável não muda em nenhum de seus planos, nem em nada. Que coisa gloriosa! Como ele nos guiou a si mesmo a um tabernáculo em nós, por meio de 3 etapas da graça. Assim como ele guiou o mundo por 3 etapas para vir ao mundo. Assim como Deus virá ao mundo depois que ele tiver passado por 3 etapas diferentes de purificação. É exatamente assim que ele vem a nós, por meio de 3 etapas da graça. Ensinei isso no início e nunca mudei desde então. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, como nós temos aprendido que o maior bem que nós poderemos adquirir enquanto nós estamos passando por esse tempo da caminhada de vida aqui, vamos assim, é a vida eterna. É a ressurreição, é um corpo transformado, é uma morada com Deus. Mas para isso há um padrão, há um requisito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que nós alcançamos isso, mas há um padrão e Deus não muda o seu padrão, amém, irmãos? Como o profeta ensina, se Deus ele salvou um homem baseado no sangue, o primeiro homem que ele salvou baseado no sangue, ele vai ter que continuar trabalhando desta maneira, desta forma, através do sangue, amém? E é o mesmo quadro comigo, conosco, com cada um de nós, não é? Louvado seja Deus. Então, o primeiro passo é a justificação. É nós aceitar o que Deus fez para conosco. Porque a Bíblia fala que todo homem pecou e foi destituído da presença de Deus. Não podia mais se aproximar a Deus, vamos dizer assim. Isaías fala que o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os pecados, são os nossos pecados. Mas Deus providenciou um meio, providenciou um sacrifício perfeito para que esse preço que nenhum de nós poderia pagar, Ele mesmo se fez carne, habitou naquele tabernáculo e então foi ao Calvário e pagou o preço por mim e por você. Mas nós devemos aceitar este perdão. Nós devemos reconhecer este perdão, esta graça que está à minha, à sua, à nossa disposição. Amém, irmãos? E quando nós aceitamos este perdão, aceitamos o que Cristo fez, então nós somos batizados. Nós se arrependemos e então somos batizados conforme Atos capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. Amém? E a Bíblia fala em Marcos capítulo 16 que quem crer e for batizado será salvo. Não é? Então, a nossa fé
ela tem que ter obras, né, irmãos? Então, este é o primeiro passo. Então, quando nós aceitamos, quando nós somos batizados corretamente, segundo a palavra de Deus, a cédula de pecado que o diabo acusava perante Deus, de você, de cada um de nós, ela é rasgada. O diabo não tem como apontar as minhas falhas, os meus pecados, os nossos pecados, porque eles estão na conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é justificado, você é perdoado, você é aceitado por Deus. E o profeta, ele nos ensina que há uma diferença entre a pessoa ser perdoada e ser justificada. E a Bíblia fala que pela fé nós somos justificados. O profeta fala que quando a pessoa é perdoada ali, aquele que perdoou, ele vai lembrar daquele ato, daquela atitude daquelas pessoas. Mas quando a pessoa é justificada, Deus não se lembra mais. Amém? É isso que a Bíblia fala, que Deus ia lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e não se lembraria mais. Amém? Louvado seja Deus. Então, esse é o primeiro passo, a justificação. Deus não vê mais o homem, não é através do homem, através das obras do homem, mas é através da nossa aceitação do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Amém? Com uma fé correta, com um batismo correto, com um fundamento correto, então nós vamos adiante. Amém? Então, nós somos justificados. O profeta fala assim também, Deus fez com o mundo. O dilúvio aponta para a justificação. Mas esse é apenas um passo que o homem, que a mulher, que nós, é o primeiro passo do cristão, de um homem, de uma mulher. Temos que prosseguir. E o segundo passo é a santificação. Nós somos de Deus, somos comprados por Deus pelo sangue. Mas agora nós temos que aceitar e prosseguir neste caminho. Como a Bíblia fala, conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus. Amém, irmãos? Porque quando nós viemos ao mundo, nós já viemos com uma natureza que não pende para o lado de Deus. Não pende para o lado das coisas corretas. Não pende para o lado das coisas certas, mas pende para o lado errado. Como a Bíblia fala, não há nenhum bom, não há ninguém que busque a Deus. No jardim do Éden, quando o homem caiu, quando Adão e Eva eles caíram ali, não foi Adão que foi ao encontro de Deus, mas Deus desceu ali e foi ao encontro de Adão. Adão, onde estás? E é o mesmo quadro com cada um de nós. Deus um dia foi ao meu encontro, foi ao seu encontro. Adão, onde tu estás? E às vezes a pessoa está lá escondida através dos seus problemas, tentando fazer para si uma proteção, tentando fazer para si algo que tenta lhe proteger, vamos dizer assim, mas não há nenhuma proteção fora da palavra de Deus. A igreja não nos protege, o dinheiro não te protege, ali a fama não te protege, mas Deus nos protege. Ali a folha de figueira não protegeu Adão e Eva, mas Deus providenciou um cordeiro e cobriu eles com a pele daquele cordeiro. E então eles não foram mortos. Ali assim é o mesmo quadro meu, de cada um de nós. Para nós alcançarmos a vitória é apenas através de Cristo, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mas então, a primeira etapa, a justificação, quando o profeta ensina o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos coloca em companheirismo com os irmãos, com a igreja. Mas isso não é tudo, não é? Veja, o coração, parágrafo 59. Melhor, vamos começar no parágrafo 57. A mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva material. Vem, ele agora, o que aconteceu? Cristo veio e chamou a igreja ao arrependimento, ao batismo no nome de Jesus Cristo, para a remissão, para santificar a igreja. E com o fogo de Deus desce e queima toda a sujeira, e vem e habita no coração humano. Agora a terra, para ser redimida, para essa pessoa redimida, ele usa seu mesmo método. Ele a batizou em água depois da destruição antediluviana, derramou seu sangue sobre ela para santificá-la
e reivindicá-la é dele, e ela é dele. Satanás tentou dizer: eu te darei. Ele respondeu: não, Senhor, eu a comprarei. Que seja um testemunho. Ele foi levantado como um emblema que ele a comprou, ele a adquiriu. Louvado seja Deus. O diabo sempre vamos assim, vai trabalhando, ele tenta facilitar as coisas, né? Ele tenta fazer com que as pessoas vão por um atalho, por aqui, por ali, através de uma religião. Seja qual for o atalho que o diabo ele tenta colocar na vida das pessoas. Ah, não precisa. Não, mas precisa. Se a palavra fala que precisa. E Deus tem responsabilidade com o homem, com a mulher, a partir do momento que esta pessoa está na palavra. Deus teve responsabilidade com Noé, a partir que Noé fez a arca e, segundo as instruções de Deus, construiu a arca, batumou a arca, assim por diante. Então aquilo era o assim diz o Senhor. Então Deus não pode falhar, Deus não pode errar, Deus não falha, amém? Louvado seja Deus. Então observe aqui, era do Senhor Jesus a terra, ele comprou a terra também. Porque com a queda do homem, não só o homem caiu, mas a natureza também caiu. Não é? Matos e assim por diante, como a Bíblia fala, a natureza também caiu. Antes da queda, não havia um leão matando uma zebra, matando um búfalo, uma cobra matando outros animais e assim por diante. Não, havia uma paz genuína ali, havia Deus ali. Mas hoje uma separação, e não só o homem caiu, mas a natureza também. A natureza também caiu, né? Então Deus fez o mesmo trabalho para redimir o seu povo, a sua igreja, também ele fez para redimir a terra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas agora, ela tem que passar por um batismo de fogo, fogo santo de Deus, que limpa a terra e os céus ao redor dela. Então ela é comprada para que os redimidos possam viver nela, viver em paz nela. Amém? É para isso que estamos nos preparando através da palavra. Amém? Observe, o batismo de fogo é para purificá-la do pecado, das doenças, dos germes de doenças, dos pecadores, do diabo e de todo o seu grupo. Ele será lançado no lago de fogo, do fogo santo de Deus. Desce de Deus do céu e queima, observe, para torná-la pronta para Deus habitar nela. Porque Deus, no novo mundo que está por vir, ele e a noiva se tornam um e vão para o seu lar no novo mundo. E o mesmo plano de redenção é usado para redimir tanto a terra quanto as pessoas que vivem nela. Amém? Vocês estão compreendendo, irmãos? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, o primeiro passo, a justificação. A terra aponta para o dilúvio. O segundo passo, o Calvário. E assim também nós. O primeiro passo, a justificação. O segundo passo, a santificação. Onde Deus nos limpa. Onde Deus vai tirando aquela velha natureza que, através dela, o diabo vai fazendo com que nós vai pecando e errando e assim por. Então Deus vai transformando, Deus vai mudando. A Bíblia fala em 1 Pedro, eu quero ler com os irmãos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A Bíblia fala: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Amém, irmãos? E em Romanos 12, a Bíblia fala, Romanos 12, capítulo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, outrora nós andávamos segundo o nosso próprio pensamento, segundo nossos próprios caminhos, mas Deus cruzou o nosso caminho. A palavra cruzou o nosso caminho. Às vezes a pessoa pode pensar, mas eu fiz tantas coisas erradas e assim por diante, mas não importa isso, importa a nossa aceitação. A nossa aceitação ao trabalhar de Deus para com cada um de nós. Amém, irmãos? É o mesmo quadro. Por exemplo, a pessoa pode, um exemplo, ter um copo, vamos dizer assim. E com a correria do dia a dia ali, ele talvez extraviou aquele copo e estava lá no terreno, lá no quintal, no barro, ali todo sujo, mas é teu esse copo. É teu, é sua propriedade. Então, mas está ali. Então a pessoa acha ele e traz para dentro de casa. Mas ele não vai usar. Isso aponta, vamos assim, para a justificação. Um dia nós estávamos lá, sendo guiados pela concupiscência, vamos dizer assim, deste mundo, pela influência deste mundo. Mas Deus nos chamou, não, você é meu filho. E nós se identificamos com a palavra. Nós se identificamos com esse evangelho. Então, vamos assim, a pessoa pega este copo e traz, então ele está justificado. Mas ele não vai usar ainda este copo, vai ter que limpar, vai ter que lavar, ali passar uma esponja, um detergente, assim por diante. Então, é um processo, ele estar limpo. Então, a partir daí, ele pode usar aquele copo. É o mesmo quadro com cada um de nós. Um dia, nós estávamos lá seguindo as direções da nossa carne, vamos dizer assim. E a Bíblia fala que carne e sangue não herdam a vida eterna. A Bíblia fala que quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, Deus vem e nos tira de lá e nos traz para a sua presença, para a presença da palavra. Não importa a situação que a pessoa está, quando ela se rende a Deus, Deus trabalha, Deus ajuda, Deus auxilia. Amém, irmãos? Como Isaías fala, em outras palavras, não importa a condição, se os pecados fossem, pode ser como vermelhos ali, mas quando ele vem até a presença, eles se tornarão brancos, se tornarão limpos. Amém, irmãos? E é o mesmo quadro também com cada um de nós. Louvado seja Deus. Mas o evangelho social, muitas vezes as pessoas focam e ensinam as pessoas a apenas buscar a Deus para uma bênção financeira, para uma bênção no trabalho, para a cura. Isso é bom. Isso é nosso profeta. Todas as promessas da palavra é para mim, é para você, é para cada um de nós. Mas o principal é a salvação da nossa alma. É nós estarmos corretos com Deus. É nós estarmos certos com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas para isso, como eu falei, a pessoa tem que reconhecer o trabalhar de Deus da hora. O profeta conta uma história no tempo que as pessoas eram escravizadas, que Abraham Lincoln era o presidente dos Estados Unidos. E teve uma situação que aconteceu com um homem lá. Ele cometeu algo errado e ele foi preso. E ele foi condenado. Mas como Abraham Lincoln era um cristão e ele era um homem justo, então as pessoas foram interceder por aquele jovem, interceder por aquele homem. Olha, ele cometeu aquele delito, ele cometeu aquela falha, mas ele é um bom homem, ele merece ser perdoado. Então, na correria ali, por certo, Abraham Lincoln escreveu num papel ali, está perdoado. Mas não colocou, vamos dizer assim, não foi um papel simples, uma maneira humilde, na correria, vamos dizer assim. Mas ali estava o perdão para aquele homem. E aquele bilhete chegou até aquela pessoa, chegou até aquele homem. Então, ele não reconheceu. Ele falou para aquelas pessoas que foram levar aquele bilhete, falou que vocês estão zombando de mim.
Vocês não vê a minha situação, eu vou ser morto, eu vou ser fuzilado. Mas ele não precisaria ser fuzilado. Ele não precisaria ser morto, porque o perdão estava ali. Mas ele não deu crédito ao perdão. Ele não aceitou o perdão. E é o mesmo quadro com o homem, com a mulher. Quando nós não aceitamos a misericórdia, o profeta fala, só resta uma coisa, e é o juízo. E é a influência do diabo. E nós não podemos pensar que o diabo está brincando de ser diabo, o profeta nos ensina. Ele podendo nos derrubar, podendo nos colocar para baixo, podendo fazer com que nós não voltamos para Deus, ele vai fazer. Através das suas influências, através do mundo, de tantas coisas que ele trabalha. Mas há um bilhete de Deus para nós. Há um caminho de Deus para nós. Amém, irmãos? Como aquela mulher de São João, capítulo 4. O diabo tinha pego ela tinha vários maridos ali, e na visão da sociedade, era uma mulher caída, uma mulher imoral. Mas o profeta ensina que lá no seu interior havia uma semente eleita, uma semente predestinada. E quando Jesus chegou até ela aceitou, ela reconheceu aquele homem. O profeta fala, enquanto os sacerdotes falavam que Jesus era Belzebu, ela creu e falou, vejo que tu és profeta. Amém, irmão? Então a atitude dela, ali ela foi perdoada, ali ela foi ajudada. Amém? E assim com cada um de nós, para Deus nos ajudar, nós temos que abrir a porta do nosso coração. Como a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. E quando nós reconhecemos a voz de Deus, como a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, se ouvires hoje, falar a voz de Deus, se o Espírito Santo falar conosco, não endureçais os vossos corações. Amém, irmãos? Porque a coisa é séria. O profeta nos ensina, né? Mas veja, a justificação, como vocês batistas e metodistas querem pensar e apenas a justificação, querer ser batizado, não é suficiente. Você voltará para as coisas do mundo e cortará seu cabelo e usará shorts e tudo mais. Veja, não aconteceu nada ali ainda. Você somente olhou para trás e viu que agiu errado. O que a justificação fez com o mundo, não fez nada com ele. Começou de novo com tanto pecado como sempre. É assim que um homem age, e isso é mais longe que ele chega, não é? Por isso, a justificação é o primeiro passo. Nós temos que ir mais adiante, amém? Através da justificação. E depois que Deus nos santifica, vamos dizer assim, então Ele mesmo vem fazer morada em mim e você. E aí, então, nós estamos seguros. Conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Então, e quando a recompensa de nós aceitarmos esse evangelho, a recompensa de nós crer nesse evangelho, por mais que a fé, uma fé genuína, ela vai levar a você ser criticado, a você ser zombado, a te chamar de velho, te chamar de antiquado, mas é o verdadeiro evangelho. Todos os apóstolos, os profetas e assim por diante, eles foram perseguidos por causa da sua fé. Nós observamos o apóstolo Paulo, enquanto ele tinha uma fé através da sua religião, assim por diante, ele por certo era um homem muito influente na sua comunidade ali, no seu meio das pessoas ao qual ele convivia. Mas quando ele se posicionou pela palavra, quando ele começou a pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha que sair corrido de certas cidades. Ele foi preso, foi chicoteado e assim por diante. E o verdadeiro evangelho é a mesma forma. O diabo, ele persegue o eleito. Ele sempre persegue e busca fazer com que a pessoa não se posicione, não é? Mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele nos leva para Cristo e nos dá segurança. Amém? Romanos 8, versículo 8.
Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Porém, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vós habita o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, aquele dos mortos ressuscitou Cristo, também pelo seu Espírito que em vós habita, ressuscitará os vossos corpos mortais. Louvado seja Deus! Então, esta é a segurança para cada um de nós, não é? Não um evangelho que foca apenas aqui, na nossa vida terrena. Isso faz parte, mas principalmente a nossa alma estar correta com Deus. E para a nossa alma estar correta com Deus, para nós termos o Espírito de Deus, nós temos que ter a palavra. Como o profeta ensina, você não pode separar Deus e a palavra. São João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então, é uma coisa muito séria, né? É a nossa salvação. O profeta nos ensina que às vezes nós pegamos e damos muito valor para o exterior, para este corpo, para esses 16 elementos, que chega uma hora que a velhice pega, chega uma hora que a doença pega, chega uma hora que eu construí uma linda casa, eu consegui vários carros ali, mas chega uma hora que a ferrugem pega. Chega uma hora que a adversidade pega ali. Mas a nossa alma, como Jesus falou, não ajuntais tesouros aqui, onde o ladrão pega, onde a traça pega, mas ajuntais tesouros no céu, aonde o ladrão não entra, aonde o problema não entra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Porém digo, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério na verdade, nem todos dormiremos, porque todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós pensamos, para que as pessoas investem, o diabo faz com que as pessoas investem em práticas e assim por diante, um cuidado exterior. Se este corpo é corruptível, se essa beleza é corruptível, mas o diabo ele faz com que as pessoas não valorizem o principal que nós temos, que é a nossa alma, que é a salvação da nossa alma. Né? Mas graças a Deus que há um sangue intercedendo por cada um de nós, ainda um sangue no propiciatório, mas devemos agarrar essa oportunidade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós observamos o jovem rico teve esta oportunidade, e o profeta fala aquelas palavras que Jesus falou para o jovem rico: vem e segue-me. Ainda está, é a mesma palavra que ele fala para cada um de nós: vem e segue. Mas nós encontramos o jovem rico tendo a oportunidade, mas deixou passar por alto. Ele não aproveitou a oportunidade. O profeta ensina que ali na frente ele estava rico. Ele estava com a vida saciada, vamos dizer assim. Os celeiros estavam cheios. Ele teve que destruir aqueles celeiros e construir outros celeiros. Mas a Bíblia chama ele de louco. Se hoje chamares a tua alma, para quem tem preparado? E é o mesmo quadro para cada um de nós. Nós devemos ter essa preocupação, amém, irmãos? E a Bíblia continua, o profeta nos ensina que ali na frente o jovem rico partiu. E o Lázaro feridento também partiu. E a Bíblia fala que o Lázaro ele foi escoltado por anjos para o céu, para o seio de Abraão, para a presença de Deus. Mas o jovem rico ele não foi escoltado. A Bíblia fala que estava lá no Hades, no inferno, clamando. E se lembrando, por certo, das oportunidades que ele teve.
Ele lembrou dos seus irmãos, ele lembrou da sua família. Ele falou para Abraão: Abraão, fale para Lázaro molhar o seu dedo e molhar aqui a minha língua, que aqui está muito calor, muito quente. E a Bíblia fala que não pode, quem estava lá na presença de Deus, vamos dizer assim, descer lá até a presença daquele homem. Ele já teve a sua oportunidade. Mas observe que ele falou: deixa eu regressar lá na terra então, porque eu tenho outros irmãos, a minha família está lá, e eles estão vindo pelo mesmo caminho, e vão se encontrar na mesma situação, porque se não há uma mudança de quadro, se não há um encontro com Deus ali, para mudar o quadro, a coisa não flui, nós não conseguimos por nós mesmos, precisa da graça. Nós não conseguimos através de uma igreja, através de uma religião, não. Tem que ser através do Espírito de Deus. E esse Espírito foi derramado ali em Atos 2:38, quando um vento veemente e impetuoso desceu ali. E desde então Deus tem trabalhado com homens, com mulheres, para quê? Para voltar à sua palavra, para voltar a uma fé original, para voltar ao Pentecostes. Aqueles homens acharam que Pedro ali estavam bêbados, que os apóstolos estavam bêbados, mas Pedro foi ali na frente e falou: não, eles não estão bêbados. Isso é a profecia de Joel, onde a Bíblia fala que no fim dos tempos derramarei do meu espírito em toda a carne, e eles profetizarão e terão sonhos e assim por diante, ou seja, terão segurança de vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E a partir daí Deus tem chamado homem e mulher. Não importa a nossa situação ali, mas Deus nos chama para que Ele nos posicione na sua palavra. Como Atos fala, que a promessa é para vós, vossos filhos, e a tantos que estão longe, quanto nosso Senhor Deus vos chamar. Então o Espírito Santo vem e bate na nossa porta. E louvado seja Deus por isso, por Ele nos corrigir e nos trazer aonde? Para a sua palavra. Efésios capítulo 2. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos de um reino. Que reino? O reino de Deus. Louvado seja Deus! Glórias a Deus, irmãos! As lutas vão passar, as dificuldades vão passar. O apóstolo Paulo fala: olha, as tribulações, os problemas desse tempo não hão de se comparar com a glória que nós vamos encontrar lá, com a vitória que nós vamos encontrar lá. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Por mais que o caminho é estreito, mas o fim desse caminho é o céu. E o salmista fala que para nós não invejar, vamos dizer assim, aquela pessoa rica e assim por diante, porque aquela pessoa que não teme a Deus, porque quando ele entrou no santuário, Deus mostrou o fim daquela pessoa. O fim daqueles que não temem a Deus, como nós temos aqui em Malaquias capítulo 4, será a destruição. Mas o fim daqueles que temem a Deus é na presença do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Esse evangelho é diferente. Você tem que ter convicção de que você não está servindo a Deus através de uma igreja, de uma religião, mas você está na presença de Deus. Louvado seja Deus. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, de que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo, versículo 54, corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus! Glórias a Deus! Você é grato a Deus por isso? E aí, para onde nós vamos quando nós partir daqui? Porque sabemos que não vamos ficar aqui, né? A Bíblia fala que este mundo está reservado como um tesouro para o fogo. Mas haverá um novo céu e nova terra. Para os 146, os céus e a terra terão se encontrado. Deus e o homem são reconciliados. Um Éden restaurado. Terra começado. Veja, toda maldição é terminada. Assim como toda a maldição do pecado desaparece quando o Espírito Santo te aceita. Vê?
Não é você que o aceita, é Ele que te aceita. Veja, porque é o atributo de Deus. Veja, se é o Espírito Santo, significa o Espírito de Deus. É o atributo, o pensamento de Deus que te aceitou, porque você foi ordenado para esse propósito. Amém? Louvado seja Deus. Então vale a pena seguir esse evangelho, né? Parágrafo 60, para nós encerrarmos aqui. Como será, você já pensou, noiva? Como será? Para nós. Ela foi preparada, falando da Nova Jerusalém. Ela foi preparada e projetada pelo arquiteto divino. Como será essa cidade? Agora vamos falar sobre isso por alguns minutos. O arquiteto divino a preparou e projetou. E vejam só, ele projetou com mãos carinhosas para a sua noiva, para a sua amada noiva. Como ela será? Você poderia imaginar um homem se casando com uma esposa hábil como ele? Como ele constrói e coloca cada coisinha exatamente ao gosto dela? Exatamente como ela gosta? Amém? Pois bem, o arquiteto divino projetou a nova cidade, onde ele viverá com sua noiva, do gosto dela. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha dito: o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Vamos ver se podemos esquadrinhar isso só por um momento? O arquiteto divino projetou-a para a sua amada ver. Que lugar deve ser quando a natureza divina, um arquiteto divino, o projetou? Para um atributo divino que foi predestinado divinamente por um Deus divino, que é o autor da vida divina? Como será essa cidade? Pensem nisso. Lembre-se, não é o céu. João disse: eu vi descendo do céu. É para estar na terra, vê? Não é esta terra que vai passar, é uma terra redimida. Deus não disse que ia suscitar uma nova geração. Ele vai redimir a que está aqui. Ele não vai suscitar uma nova geração. Ele redime a que já está aqui. Ele não vai criar um novo mundo. É este aqui mesmo. Ele simplesmente vai queimá-lo, purificá-lo. Como fez com isso? Como fez com você? Seus planos devem permanecer para sempre. Agora veja, isso vai acontecer. Amém, irmãos? E para isso que nós estamos aqui, né? Para nos prepararmos para esse novo lugar celestial ao qual nós temos ido. Louvado seja Deus, e nós sabemos que o tempo está no fim. Todas as coisas apontam para o tempo do fim. As armas das nações e assim por diante, as nações se investindo em armamentos e assim por diante, isso tudo aponta que a nossa redenção está próxima, amém? Nós sabemos ali que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas no Japão. E, se eu não me engano, apenas uma bomba atômica que ele lançou lá, instantaneamente matou 80 mil pessoas. E hoje as armas nucleares e assim por diante estão muito mais avançadas. Mas nós sabemos que quando isso acontecer, nós não vamos estar aqui. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos? Louvado seja Deus. Será grato a Deus por isso? Amém. Por Ele ter te chamado? Ter justificado? Ter santificado? Amém. E ter glorificado? O apóstolo Paulo fala que aquele que ele chamou, ele justificou, ele santificou e ele glorificou. Apenas nós permanecemos na presença dele. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, nós somos gratos por esta mensagem. Sabemos que há um lugar para nós. Sabemos, Senhor, que estamos como Abraão estava procurando uma cidade cujo artifício e construtor era o Senhor. Assim o Senhor colocou este desejo em nossos corações, de prosseguirmos, de avançarmos, ó Pai, de chegarmos no outro lado, ó Pai, de, Senhor, abraçarmos a oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Pai. Um evangelho simples, um evangelho humilde, ó Pai, um povo simples, ó Pai, mas um povo identificado com a sua palavra, um povo identificado, ó Pai, com Cristo, identificado com o Calvário, ó Pai.
E essa identificação, ó Pai, nos dá direito à redenção, nos dá direito à cura, nos dá direito à libertação, ó Pai. Nos dá direito à ajuda do Senhor, ó Pai. E sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos, não temos força, Senhor. Como disse Paulo, miserável homem que sou. Quando quero fazer o bem, o mal eu faço. Ó Senhor, é assim, ó Pai. Quando nós não temos força, nós precisamos da sua ajuda, ó Pai. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, o Senhor confirma a fé, Pai, que o Senhor colocou em nossos corações, ó Pai, nos aceitando, nos dando libertação, nos dando o seu Espírito Santo, ó Pai. E aqui está a sua igreja, ó Senhor, necessitada, Pai, de mais. Todos nós precisamos mais do Senhor, ó Pai. Uma porção a mais, ó Pai. Uma porção a mais, ó Senhor, a cada dia. Uma porção a mais a cada culto, ó Senhor. Para nós ali fora mostrar, Pai, através da nossa vida, que há um céu, que há uma vida eterna, ó Pai. Que o Senhor nos dá a paz, que excede todo o entendimento, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que por mais que venha, os problemas venham, as dificuldades venham, ali no nosso coração, possa haver essa paz, possa haver, Senhor, este sentimento, ó Pai, de comunhão com Deus, de comunhão com o Senhor, ó Senhor. Nos ajuda a nunca regressar, a nunca, Senhor, parar, mas prosseguir, Senhor, seguir adiante, ó Pai. Ajuda a cada um de nós, ó Pai, em nossos lares, em nossas famílias, Senhor, em nossos trabalhos, Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor. Aqueles que estão fracos, ó Senhor, aqueles que estão parados na beira do caminho, ó Senhor. Ajuda, ó Senhor. Dá força, dá graça, dá ânimo, ó Senhor, para que eles possam tomar uma posição pelo Evangelho, ó Pai. Oh Senhor, obrigado, Pai, por este momento, obrigado por este culto, Senhor, e nos leva, Senhor, guardado para nossos lares, Senhor, no seu santo e poderoso nome, Pai. Amém. Deus continua abençoando, irmãos. Se tem alguém que precisa de uma oração,